الآن هذه عقيدتنا. فانظر رحمك الله. Controle, caríssimo irmão, que Allah tenha sentimento de pena para si. كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. A todo aquele que você escutar a palestra dele, as palavras dele, principalmente neste seu tempo, فلا تعجلن não se precipitem a pegar nas palavras dele, حتى تسأل وتنظر até que se pergunte e investigue. هل تكلم به أصحاب رسول الله Será que disseram isso os companheiros do mensageiro de Allah أو أحد من العلماء؟ ou dos teólogos antigos? فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. Se encontrares fontes, bases nisso, então se apegue. واحذر ثم احذر. Cuidado, e cuidado novamente, أهل زمانك خاصة. com as pessoas do seu tempo em particular. وانظر من تجالس Preste atenção em quem você senta ao seu lado, وممن تسمع a quem você ouve ومن تصحب. e com quem você se associa. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر. Se você notar alguma inovação em alguém, fique atento e se aparte dela. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة E se verdes homem de povo da Sunnah, رديء الطريق والمذهب que seja de mau caráter e conduta, فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا pecador, transgressor e desviado, وهو على السنة mas que ainda assim siga a Sunnah, فاصحب então tornai-vos amigo dele واجلس معه e sentai-vos com ele, فإنه ليس تضرك معصيته. pois o seu pecado não vos prejudicará. وإذا رأيت الرجل مجتهدا Mas se verdes homem diligente, وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة austero e consumido pela devoção, adoração, صاحب هوى mas que ainda assim seja seguidor dos seus desejos, bid'ah, فلا تجالسه então não vos sentais com ele, ولا تقعد معه não permaneceis com ele, ولا تسمع كلامه não ouçais as suas palavras ولا تمشي معه في طريق e não caminheis com ele por nenhum caminho, فإني لا آمن أن تستحلي طريقته pois temo que possais amar o seu caminho e perecer com ele. ورأى يونس بن عبيد Vem numa versão bem autêntica, em que Yunus ibn Ubayd ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى viu seu filho saindo da casa de mubtadi' فقال يا بني e disse: ó meu filho, من أين جئت؟ de onde você sai? قال من عند فلان O seu filho respondeu: de casa de fulano tal, mubtadi'. فقال يونس لابنه Yunus disse: يا بني ó meu filho, لأن أراك تخرج من بيت خنثى preferiria ver você sair da casa de hermafrodita أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان do que da casa de fulano tal mubtadi'. ولأن تلقى الله يا بني زانيا E eu preferiria que você encontrasse a Allah, meu filho, como adúltero, سارقا ladrão, فاسقا pecador خائنا e traidor, أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان do que encontrá-lo com as palavras de fulano e fulano de tal mubtadi'. ألا ترى Você não vê أن يونس بن عبيد que Yunus ibn Ubayd علم أن الخنثى لا يضل ابنه sabia que o hermafrodita não desviaria seu عن الصراط المستقيم filho de sua religião, وأن صاحب الهوى يضله enquanto heresiarca mubtadi' desviaria. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران Certamente Allah subhanahu wa ta'ala revelou para Moisés, filho de Imran: لا تجالس أهل البدع não se sentem com aqueles que seguem inovações no din, bid'ah. فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون Se vocês se sentarem com eles e algo que eles disserem perturbar os seus corações, أكببتك في نار جهنم. eu os lançarei no fogo do Jahannam. وقال الفضيل بن عياض Disse Fudail bin Iyad: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. quem se sentar com mubtadi' não receberá a sabedoria. وقال الفضيل E disse Fudail bin Iyad: لا تجلس مع صاحب بدعة
não se sentem com o homem inovador, mubtadi', فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. pois temo que a maldição recaia sobre vocês. وقال الفضيل رحمه الله: Disse Fudail bin Iyad: من أحب صاحب بدعة e quem ama um heresiarca ou mubtadi', أحبط الله عمله Allah anula as suas ações وأخرج نور الإسلام من قلبه. e remove a luz do Islã no seu coração. وقال الفضيل: E disse Fudail bin Iyad: من جلس مع صاحب بدعة quem se sentar com um heresiarca mubtadi', ورثه الله العمى. Allah afligirá com cegueira, perderá a visão. يعني عمى القلب Isto é, o coração em si fica cego. فلم يكن له فرقان Ele não consegue separar as coisas. يبين الله له به الحق من الباطل Allah não facilita para esta pessoa distinguir a verdade da falsidade والهدى من الضلال. e nem a guia da perdição. وقال الفضيل: E disse Fudail bin Iyad: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق se você deparar com um sahib bid'ah pela estrada, فجز في طريق غيره. pegue outro caminho, desvie para outro caminho. قال الفضيل: E disse Fudail bin Iyad: آكل مع يهودي ونصراني comeria com um judeu e um nazareno, cristão, ولا آكل مع مبتدع mas não comeria com um inovador mubtadi'. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. Prefiro ter uma barreira, uma fortaleza de ferro entre mim e um sahib bid'ah. وقال الفضيل: Disse Fudail bin Iyad: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له. quando Allah sabe numa certa pessoa que odeia o mubtadi', Allah perdoará, وإن قل عمله. mesmo que as suas ações sejam poucas. قد يقول قائل: هذا كلام شديد. Alguém poderia dizer, e esta é uma informação bem dura, يأكل مع اليهودي والنصراني ele come com judeus e cristãos, ولا يأكل مع صاحب هوى وبدعة. mas não come com aqueles que inventam o din, os mubtadi'. يجاوره يهودي ونصراني وقردة وخنازير. E ele vive ao lado dos judeus e nazarenos, macacos e porcos, ولا يجاوره أهل الأهواء والبدع. mas não vive com sahib bid'ah. فيأتي أهل الزيغ والضلال في عصرنا هذا Chegam algumas pessoas nos nossos dias de hoje فيقولون: e eles dizem: أتفضلون اليهود والنصارى والقردة والخنازير vocês preferem os judeus e os cristãos, os macacos e os porcos, على أصحاب البدع المفسقة e as pessoas da heresia vocês não preferem? وهم من أهل القبلة ولم يكفروا ببدعتهم؟ Por acaso eles não são muçulmanos e eles não praticaram nenhuma descrença? أيستويان مثلا؟ Será que esses dois são iguais? والجواب: Em resposta é a seguinte: وهذا تلبيس isso é engano, كعادتكم يا أهل الأهواء والزيغ والبدع. como de costume para vocês, ó sahib لو bid'ah. كان اليهودي جارا لك أو كان النصراني Se um judeu ou um cristão fosse seu vizinho, أو امتلأ بيت جارك بقردة وخنازير ou se a casa do seu vizinho estivesse repleta de macacos e porcos, فكل ذلك لا يضر إسلامك nada disso prejudicaria o seu Islã ولن يحرفوك عن دينك. e eles não afastariam nada da sua religião. لو جاوره أصحاب الأهواء والبدع Se a pessoa da bid'ah, heresia, fosse seu vizinho, فلا شك أنهم يؤثرون في دينه. não há dúvida que ele contaminaria a sua religião. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala al-ali wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Naam, resumo. Não escute palestra de qualquer um, porque certamente as pessoas que têm heresia, as pessoas que estão cheias da vida com a aqida batila, poderão te desviar dentro
da sua doutrina sahiha, barakallahu fik. E isso disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ar-rajulu ala dini khalili, cada um leva o comportamento do seu aliado. Disse Fudail bin Iyad: wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa man tashab. Controle com quem sentar, a quem escutar e a quem caminhar com ele. Allahu barik fikum. E por que certamente mubtadi' é pior que próprio um cristão? Certamente quando você se senta com um nazareno judeu, ele trata coisas da igreja e você sabe bem claro que aquilo não te diz respeito e não é fácil de copiar. Mas quando você senta com um mubtadi' dalun, tudo que ele faz em nome do din, facilmente você tenta copiar porque pensa que está a praticar din. E você tem medo de perder de praticar o din. Por isso facilmente você copia. Por isso disse, sentar com um judeu e cristão, comer no mesmo prato com um judeu e cristão, vale a pena que sentar no mesmo ou então comer com o mesmo próprio muçulmano, mas mal informado. Por esta razão, resumidamente, o muçulmano mal informado é péssimo que o próprio não muçulmano, que o próprio judeu e cristão. O muçulmano mal informado vai te dar muito trabalho dentro do din, porque ele pensa que ele já está pronto e quer fazer parte dele, e você quer lhe impedir, enquanto ele não está certo. Que Allah facilita a máxima compreensão. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuqlan. Os tais pecados, ou então pecado de adultério, pecado de roubo e pecado de fora da heresia, não prejudica a ninguém. Por quê? Porque quando um muçulmano pratica adultério, um muçulmano rouba, um muçulmano insulta, você consegue descobrir, consegue distinguir que isto é adultério, isto é mentira, isto é insulto. Então, se você copia, é porque está a querer, mas você sabe que isto é proibido, isto é haram. Mas quando você senta com um heresiarca mubtadi', qualquer dua que ele citar, qualquer hadith que ele citar, qualquer capricho em nome do din, dificilmente você distingue, porque pensa que está a praticar o din. Disse Sufyan al-Thawri: al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyati. A heresia é o pecado que Shaitan então gosta que os outros pecados. E o bid'ah, como disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, disse: al-bid'atu la yutab. O bid'ah, dificilmente a pessoa se arrepende desse tipo de pecado, porque você pensa que é hasana. E dentro do din, o nosso manhaj, a nossa doutrina sunnita salafita, ensina-nos que o bid'ah, todo tipo de bid'ah é dalala. Não como dizem os ahlul bid'ah, de que existe bid'ah hasana. Dentro da Sunnah aprendemos que não existe bid'ah hasana. Kullu bid'atin dalala. والله المستعان وعليه التقلان ونسأل الله ونعم الوكيل إن الله بصير بالعباد. الآن هذه عقيدتنا.